Pessoal, então, boa noite. Nós vamos começar, então, mais uma supervisão de estágio, tá? Quem não leu os artigos, por favor, leiam, né? Eu já dei 2 artigos, um sobre o estágio no processo da doença mental e o outro sobre a questão do estágio escolar, tá? Tá? Professora, Oi, a gente já pode colocar na ficha de frequência a aula de sábado e essa aula de hoje também, contando. pode, pode. Tá. Aham. Então, vocês já têm lá, né, para falar da ficha de frequência. Vocês têm o estágio prático, o estágio teórico, são 3, né? Deixa eu olhar lá, peraí. É que eu, Uhum. eu saí de uma aula agora, gente, eu tô bem. Eu tenho que aterrissar. Ó, dentro do psicodrama, a gente fala, tem que sair de uma cena e entrar em outra. Só que você tem que ter um aquecimento, né? E hoje eu não consegui nem ter aquecimento. Tive que sair de uma cena e ir para outra. Dificulta Então, daí, né, prof? mas é que o, o momento, né? Você tem que colaborar aí, né, com todo mundo. Então, aqui, vamos lá, estágio. Vamos ver, estágio, controle. O pessoal ainda está entrando, né? Então, aqui, ó. Vamos ver, plano de estágio. Devagarzinho nós vamos vencendo. Tá aqui. Então, vocês têm o estágio 2, né? O nosso é o estágio 2 básico. Nós temos lá 22 horas estágio institucional, né? 22 horas. Deixa eu só pegar aqui. Vamos ver aqui. Para eu não falar besteira. Professora, mas Só um pouquinho. daí a gente É que eu. coloca 1 hora? Não, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos lá, vocês têm que completar 22 horas de estágio institucional, 22 horas de supervisão sobre coleta de dados e 22 horas sobre produção do material científico. Sobre o artigo, você já tem 2 horas. O artigo da semana passada, tá? 2 horas. Então, o material de produção, por enquanto, vocês têm 2 horas. Que daí do Tá. artigo de escolar eu vou falar depois, tá? Aí vocês têm lá estágio institucional. Vocês têm 3 horas. Porque essa apresentação eu estou contando 3 horas para todo mundo, para quem está apresentando. Você coloca lá 3 horas. Supervisão de estágio já deu 4 horas, a 1 hora de hoje. Tá? 1 hora com a Uhum. Gisele, 1, 2, 3 comigo. Já deu 4 horas. Ok, Jonathan? Ok. Tá? Então, ali na atividade de hoje, no caso, a apresentação do nosso projeto, vai se contar como uma atividade externa na nossa planilha aqui? Vai, 3 horas. Beleza. Todo mundo vai ganhar 3 horas de estágio institucional, Ok, tá? perfeito, prof. Uhum. Depois estou pensando aqui, né? A gente vai fechar as horas, sim. Já deu bastante horas aí, ó, em menos de um mês, né? O negócio está andando. Mais alguma dúvida do geral, meninada? Não? Então vamos às apresentações.
Quem vai começar e apresentar? Vai Quem ser o vai nosso apresentar? grupo, prof. É? Vocês fizeram Uhum. slide, Jonathan? Não, prof, não fizemos. Tá. Então eu quero saber qual é o nome do projeto de vocês. O nome do nosso projeto é a Preparação da Equipe Pedagógica para o Pós-Pandemia. Então, preparação da equipe pedagógica pós-pandemia? Para o pós-pandemia, isso. Tá. Então, pois não, pode começar. Então, prof, a gente pensou nesse projeto realmente para poder dar um auxílio aos professores através do que vai surgir de demanda para eles depois da pandemia, realmente, né? Porque, como a gente sabe, não está sendo fácil, né, para ninguém, e para eles não vai ser, vai continuar não sendo fácil, né? Pelo fato de eles terem muitas exigências já normalmente, né, pela profissão e tal, e daí Uhum, vai vir com essas novas características, né, de, de vivência realmente, né, e dentro disso, né, trazendo essas novas regras, né, de ali de ter manter a máscara, de ter o álcool em gel, de estar cuidando de toda essa segurança, né, que precisa existir entre as crianças ali. E para que isso aconteça de uma forma adequada, a gente sabe que eles precisam estar, digamos assim, num nível saudável, né? Com a sua saúde mental, para que os relacionamentos deles possam, de alguma forma, ser frutíferos e eles conseguirem passar o conteúdo, né? Passarem o plano de ensino, tudo que eles têm como conhecimento, como seres humanos, também para essas crianças e não só nessa questão relacional das crianças, mas com toda essa equipe, né, com hierarquias diferentes e tudo mais. Então, a gente pensa em dar esse suporte para eles, pensando nessa novo estilo de vida e que surge por causa da pandemia, querendo ou não, trazendo mais tensão, mais ansiedade, mais estresse para que eles então consigam, através do que a gente vai passar para eles, ter essa bagagem de conhecimentos para poderem lidar com esses desafios do dia a dia, né? Então, dentro disso, a gente pensou em propor para eles como se fosse experiências realmente com técnicas que proporcionam alívio da ansiedade, alívio da tensão, do estresse, para que eles, com essa bagagem de conhecimento, daí eles possam fazer isso no dia a dia. Um exemplo, né, seria a técnica de respiração para ansiedade, para eles diminuírem essa questão da ansiedade. Então, eles, com esse conhecimento, quando no dia a dia surgir algum momento de ansiedade, ou eles estiverem perdendo o controle da própria emoção ali, eles terem esse conhecimento, essa técnica para poder agir, né, caso aconteça com algum semelhante ali, alguma criança, ou realmente o pessoal da equipe, ou voltada para si mesmo. Então, a gente pensa em trabalhar com eles dessa forma, tendo exposição das técnicas que a gente tem conhecimento e propondo experiências para eles realmente experimentarem e absorverem esse conteúdo para poderem usar no dia a dia, né? quem mais? Bom, além de estruturar todas as técnicas, a gente dividiu por encontros, né? Que a gente tinha pensado que seria esse ano. Então, cada encontro a gente pensou em uma técnica, né? Em forma de psicoeducação, palestras. Primeiro a gente tinha pensado em estar lá na escola, né? Que é importante dizer que é uma escola municipal do município de Fazenda Rio Grande. Então, a gente tinha pensado em ir fazer a intervenção. Mas, como a pandemia continuou, a gente reestruturou o trabalho de uma forma mais online.
Então, a gente dividiu em encontros as técnicas, todas com palestras, explicando como que a gente trabalharia com eles. Que mais? Então, daí a gente pretende uma melhor interação entre os professores e alunos, né? Após essa pandemia. A partir da ideia que professores preparados, né, eles têm mais ferramentas e mecanismos para lidar com as situações que podem vir a ocorrer dentro da sala de aula. Isso vai melhorar a convivência e a relação dele com esse aluno. Então, é essa a nossa proposta. Quem mais? Como a gente pensou muito no estresse e em como essa situação toda está afetando a saúde mental dos professores e dos servidores públicos da escola municipal, a gente separou também técnicas como mindfulness e algumas outras para diminuir a ansiedade e o estresse deles. Quem mais? Mais alguém vai comentar? Acho que não, prof, seria isso mesmo. Então, assim, pessoal, nós temos que pensar que não tem como fazer um projeto agora pós-pandemia. Então, o projeto, ele tem que mudar o nome, tá? Ele tem que mudar o nome. A primeira coisa desse projeto é trocar o nome dele. Então, seria, né, um apoio à equipe pedagógica durante a pandemia. Uhum. Isso é a primeira coisa que vocês vão ter que mudar, é o nome. Não existe pós-pandemia. Então, assim, não seria preparação da equipe pedagógica após pandemia. Porque a palavra preparação, ela tá muito ampla aqui, né? Então, dá a impressão que vocês vão preparar essa equipe pedagógica no sentido até pedagogicamente falando. Então, seria aqui um apoio, né? Um apoio à equipe pedagógica versus estresse, alguma coisa assim focada, tá? Durante a pandemia. Então, vocês vão ter que mudar aqui o nome, né? E quais são os autores que vocês estão utilizando? Qual é a fundamentação teórica? Só um minutinho, prof, deixa eu pegar aqui. Porque isso é muito importante, né? O projeto, ele tem que ter uma sequência. Né? Ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter uma viabilidade e ele tem que estar de acordo com a realidade. Vocês escreveram esse projeto, Jonathan? Ó, a gente colocou lá na pasta da Gisele. Ah, tá. Uhum. Não, tá lá. Eu lembro agora. Tá lá, você recebeu, né? Não recebi, ela me mandou. Não. Uhum. Então, vocês vão ter que mudar o foco do projeto. E vocês vão aplicar esse projeto ou não? Então, que nem a Sonia falou ali, prof, a gente tá pensando em fazer com eles online, porque daí, né, tá tudo muito incerto. A gente conversou com eles lá da escola, daí a diretora falou que perfeito, podia continuar com o projeto, que ela, né, ela tinha gostado muito da ideia e tudo mais, só que pelo fato de, né, acontecer essas questões de não ter voltado às aulas, né, começou, daí parou, e daí agora tá tudo fechado de novo, realmente não existe o pós-pandemia, né, ainda tá rolando a pandemia, então vai ter que ser assim, que nem você falou, né, a gente vai ter que mudar o título, realmente, ali, a estruturação, que era voltada para o pós, e fazer com essa questão mais voltada para o online mesmo, que é o que nos resta hoje. Então vocês têm que rever o projeto de vocês, mudar o foco, tá? E colocar lá, né, apoio
na realidade, não é a equipe pedagógica, né? Vocês vão trabalhar só com professores, porque a equipe pedagógica é o setor pedagógico, não são os professores. Esse nome aqui não está adequado. Então, é que a gente pensou que a equipe pedagógica abarcava todos eles, né? Não, Mas, então não? Não, não. Dentro da escola, não, Ah, tá? Então, nós temos que entender o tá. desenho da escola. Na escola, nós temos assim, nós temos a parte administrativa, nós temos as pessoas da área dos serviços gerais, nós temos os professores, a parte de gerência, né, a parte de gestão, que é o diretor, o vice-diretor, o coordenador, e daí nós temos o setor pedagógico. Que o setor pedagógico, a equipe pedagógica, são os pedagogos, tá, que dão apoio, que dão assessoria aos professores. Então, esse título, realmente, ele tem que ser repensado. Vocês vão trabalhar com qual público? Uhum. A gente Tá? pensou Por com os isso que eu professores. pedi para todo mundo apresentar. Oi, Jonatas. A gente falou com a diretora para ser com os professores e com a pedagoga ou realmente a equipe pedagógica que está com relação à diretoria ali. Entende? Então, o que vocês poderiam colocar aqui, né? Um apoio aos profissionais, tá? Um apoio aos profissionais da escola referente ao desgaste na pandemia, Perfeito, prof. tá? Porque daí, quando eu falo profissionais da escola, eu estou falando genérico. Daí, de repente, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em Matinhos, trabalhei muito tempo na Fazenda Rio Grande, tá? Faz já um tempo, a Colombo, então eu dava assessoria para toda a equipe pedagógica, para todos os profissionais da educação. Então, às vezes, eu ia lá para a Fazenda Rio Grande fazer uma vivência com o pessoal, com as merendeiras, depois com as diretoras, depois com os professores, depois com todo mundo junto. Eu fiquei uns 3 anos na Fazenda Rio Grande, trabalhando. Foi a prefeitura que eu mais fiquei. Né? Tá bom? Entenderam? Sim. E daí eu preciso saber, tá? Qual é a fundamentação teórica? Que autores que vocês vão utilizar? Então, para falar a verdade, dentro do nosso projeto a gente citou bastante, prof, mas aqui com a técnica exatamente do que a gente quer utilizar, seria a técnica de relaxamento progressivo de Jacobson. Tá. O treino de respiração como resposta de relaxamento. Deixa eu só pegar o nome do autor. Uhum. E daí vocês têm que pensar, por exemplo, na fundamentação teórica referente ao estresse. Tem a Marilda, eu tenho lá no meu Facebook, eu postei um vídeo dela. Deixa eu só achar aqui. Tá. Só um pouquinho que eu vou entrar aqui no meu, para achar o nome certinho da Marilda, que é uma pesquisadora referente ao estresse. Espera aí. Legal. A gente pegou as bases de um livro de um autor chamado Hans Selye, não sei se é esse o nome dele, a pronúncia. O nome do livro é O Estresse da Vida. Mas nós temos aqui, espera aí, a professora Marilda, que é maravilhosa também. Marilda, estresse. Vamos ver se eu acho. Já achei o nome dela aqui. Inclusive lá no meu Face, eu postei. Agora eu tenho um Face, quem quiser seguir, que se chama Conhecimento, eu acho que é de Marise, o Conhecimento Barney. Então lá eu posto vários materiais de pesquisa. Aqui, ó.
Marilda Lips, tá? Essa é a pesquisadora, ela é ótima, tá? Tem vários vídeos dela. Quem for trabalhar com estresse, com ansiedade, é a Marilda Lippe, tá? Beleza, Inclusive, eu assisti vamos vários pesquisar. vídeos dela esses dias aí, porque quando eu fui dar uma palestra, eu não sei sobre o que eu fui falar, tá? E daí eu nem lembro, porque é tanta confusão, né? E daí eu assisti, eu gostei muito dela, da Marilda Lippe. Acho Legal, que se então fala vamos Lippe. colocar ela também. Tem que pesquisar. Veja bem uma coisa. Outra coisa, voltando à questão da fundamentação teórica. Não adianta vocês colocarem um monte de artigo, um monte de coisa que vocês não leram e que vocês não contemplaram no trabalho. Vocês só vão colocar a fundamentação teórica do material que vocês realmente vão utilizar no projeto. Tá? E às vezes é melhor pegar 2, 3 autores que ficar atirando para tudo que é lado, né? Uhum. Igual eu fui assistir uma banca, né? Pegou Freud, Vallon, Piaget, Vygotsky, Jesus Santa, né? É muita coisa para um lugar só, tá bom? Sim. Então, outra coisa, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que reformular o projeto de vocês, tá? Não dá para esperar pós-pandemia, tá? Então, Uhum. não existe pós-pandemia no momento. Sim. Vocês têm que reformular, focar para os profissionais, e antes vocês têm que fazer uma reunião para verificar o que eles querem. Né? Se eles querem técnicas de relaxamento, se eles querem uma roda de conversa, tá? Fazer um levantamento aí, ok? Então, a gente conversou com eles lá, prof, só que daí a diretora falou que não tinha nenhum tipo de demanda para passar para a gente, que realmente a única coisa que tinha era a preocupação de como que esses profissionais iriam estar depois da pandemia. Era isso que ela passou para a gente no ano passado, né? E daí, quando a gente conversou com ela esse ano, ela falou assim que é pra gente levar o que a gente queria. É como se fosse assim, ela deixou aberto, sabe? Então ela não trouxe nenhum tipo de demanda pra gente, isso que foi complicado. Mas o que vocês podem fazer? Quando vocês forem fazer o primeiro encontro, é claro, vocês não vão de mão vazia. É o que eu falei na revisão passada. Tá? Então, assim, o que eu falei na reunião passada. Você nunca, igual eu aqui, eu estou com várias possibilidades, porque se alguém não fosse apresentar aqui, eu ia falar sobre outro assunto. Então, você vai, né? Igual você trabalha com a roda de conversa estruturada e espontânea. Eu quero dar uma aula para vocês só sobre roda de conversa. Mas, né? Daí você pergunta. Legal. Nós queremos que você fale sobre depressão. Trabalhar com eles. De repente, se eles pedirem, tá? Não, nós queremos sobre ansiedade. Como lidar com o dia a dia na escola, tá? Então, é isso aí. E assim, foi muito frustrante para os professores voltarem, porque eu trabalho numa escola, vocês sabem. Então, foi muito frustrante para os professores retornarem para a escola e agora voltar para casa de novo. Está sendo muito difícil isso. Ok? Né? Essa incerteza. Daí nós temos lá o Edgar Morin, que ele né, fala sobre a questão dos 7 saberes da educação, e um deles é a incerteza. Eu acho que o Edgar Morin, ele traz uma discussão muito interessante aí para nós. Então, eu acho que o projeto de vocês tem que ser mais arrojado aí. Tá bom? Tá. Ok? Mais alguma questão? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem mais alguma sugestão? Não?
O grupo quer comentar, o que vocês acharam dos meus comentários? Bom, eu particularmente gostei, prof. Prof, Oi. a Letícia, que é do nosso grupo, a gente estava conversando entre a gente mesmo, e ela sugeriu que, ao invés de fazer vários encontros por conta da pandemia, depois que a gente ia mudar o tema, estruturar melhor o trabalho, a gente fizeram um tipo de workshop, com várias palestras e o assunto que eles escolherem lá, que ficar mais interessante para eles. Pode ser, sem problema nenhum. Ótimo. Tá? Pode ser, pode. Tá? Mas vocês têm que, né, dar uma mexida aí. Beleza. Menina. Ó, danadinhos. Tá? Alguém achou ruim do grupo, dos meus comentários? Ah, meninada? Danadinhos, né? Porque o que nós temos que pensar? Tá? Uma outra coisa. Estágio institucional é assim. Você vai com uma proposta, chega lá, você faz outra. Tá? Eu lembro bem do meu estágio na psicologia educacional. Eu fiz, na época que eu estudei, que já me formei em 92, 93, nós tínhamos que fazer organizacional, escolar e clínica. Tá? Um dia eu cheguei na escola feliz da vida, que eu ia dar uma palestra para os professores, a diretora cancelou. Fiquei eu lá sentada, e ela me colocou numa sala e me deixou lá sentada, né? Super frustrada, porque ela não queria que eu desse a palestra, confusão deles lá, ok? Então, não é porque eu escrevi um projeto, por isso que já se fala a palavra projeto, eu estou projetando, isso não quer dizer que eu vou executar, tá? Bom, pessoal, muito bem, né? Mas, assim, a ideia de vocês é excelente, a proposta, as técnicas, tudo isso. Mas o que nós temos que ver é o que é viável, tá ok? Bom, próximo grupo. Tinha mais grupo que ia apresentar hoje. Pode ser o nosso, professora. Elise, Juliele. Isso. Juliele, qual é Elise, Jennifer e Pacheco. Qual é o nome de vocês? Pacientes com esquizofrenia em instituição de acolhimento. Uhum. Então, professora, nós pretendemos fazer na Paciente, Vagem, né? Só um minuto. Paciente com esquizofrenia em instituição de acolhimento. Esquizofrenia. Tá, pode começar. Tá. Então, professora, na verdade, nós tínhamos 4 encontros, né? Mas com a pandemia, a gente está reduzindo para 2 encontros só. Não sei se é por aí o caminho, ou a gente tem que fazer os 4 encontros mesmo, né? Mas, de qualquer forma, está difícil lá a instituição, porque a gente não está conseguindo falar com eles, o telefone nenhum atende, mas eu vou lá amanhã, né, para tentar, pelo menos, ver se eu consigo. Mas, de qualquer forma, a gente já fez os slides, né? Eu vou tentar passar aqui para você. Peraí, professora. Eu não, da outra vez eu não consegui. Não dá para passar por e-mail para a professora? Pode passar. Por e-mail? Slide? Eu vou tentar passar agora. Aham. Tá? Só um pouquinho, professora. Estou tentando ligar meu notebook até agora por causa da câmera aqui e as coisas, está bem difícil. Você conseguiu ali, Elise? Estou tentando. Está acontecendo da mesma coisa com a aula do Aislan. Eu tentei compartilhar e ele não aparece para mim, sabe? Para eu poder... Passa para o representante, o representante da tua sala está aí? Não tá, é a Joyce, né? Ela não tá. Não tá, professora. Ó, eu até abri, baixei, tudo fiz
Deixa eu tentar mais uma vez aqui, vamos ver. Se não passa aqui no meu... Eu tô aqui, Elise. Você quer tentar mandar no Whats para mim? Você consegue mandar no Whats? Aí eu tento transmitir. Passa lá no WhatsApp da Sabrina, que daí a Sabrina passa aqui. Ou a Sabrina, tu não consegue abrir? Peraí. A Sabrina abre para nós, né? Sabrina, tu consegue? Posso tentar. Uhum. Deixa eu tentar aqui. Se não, me mande aqui, Sabrina. Pouquinho, né? Vamos ver. Eu falei, não, mas eu tenho que tentar pelo... Ah, olha, tá aqui, ó. Modelo de projeto, um é o... Não, manda lá para Sabrina, que nós vamos abrir eles. Quem mais tem que apresentar? Deu certo, Elise? Entrou? Entrou. Esse é o projeto. E agora eu quero os slides. O slide foi? Não, você tem que mexer no teu computador, transitar entre uma página e outra. Quando você for transmitir, tem 3 opções lá. Uma dito que eu do sábado, eu também me bati um pouco. Você tem que ir lá a opção de uma janela, você tem que transmitir a terceira opção, que é como um todo, mas não nem a janela e nem uma página, transmitir a tela inteira. Daí dá certo que você consegue transitar de uma coisa para outra que muda sozinho. Deixa eu tentar aqui. A tela inteira, você falou? Exatamente. Daí você consegue mexer de uma coisa para outra. Ai, que coisa chata isso. Sabrina, vou mandar para você para não atrapalhar. Aí, ó. E depois a senhora cortou o cabelo? Oi? Cortou o cabelo? Se eu cortei? É. Não, eu escovei o cabelo, porque amanhã eu tenho... Sabrina, eu mandei para você. Tá bonito. Amanhã eu tenho um compromisso, daí eu acho que ele encurtou, sabia? Eu tenho que gravar um negócio. Daí eu fui lá escovar o cabelo. Quem mais vai apresentar? Acho que não sei se tem mais alguém. Elise, Julielle, Tatiele e Jennifer. Se tem mais algum grupo, você está perguntando, professora? Se tem mais algum grupo. Ou é só 2 grupos hoje? Acho que só 2 mesmo. Você recebeu, Sabrina? Sim, vou tentar compartilhar aqui. Tá bom. Tá, senão você me manda aqui. Eu não sei o que acontece, porque eu vejo ele aqui, mas ele não... É que você tem que fechar todas as janelas, deixar só aquele... Então, eu já fechei todas, eu só deixei a do trabalho e da... Ó, agora vai aparecer. Tá aparecendo? Tá. Tá bom, tá bom. Pode começar, meninas. Então, professora, a gente vai falar um pouco, assim, da esquizofrenia, na verdade, mais a psicoeducação, né? Porque a gente quer, com os cuidadores, porque a gente ia fazer com os pacientes. Mas, diante da pandemia, como não vai dar para ser presencial, online fica muito difícil com esquizofrênicos. Eles não vão dar conta de ficar na frente do computador ou do celular para, né? Então, a gente pensou em fazer com os cuidadores uma psicoeducação, assim, para eles entenderem melhor o que é a esquizofrenia, né? Como se origina a esquizofrenia, e até para eles poderem tratar, não tratar melhor, mas entender como é que funciona as pessoas que têm não é uma doença, é uma doença, né? Então, aí a gente está pensando em fazer em 2 encontros para isso. Professora, aí a gente passaria esses slides, né? E daí explicaríamos mais profundamente, né? O que é exatamente, e depois também falar um pouco do autocuidado,
né? Bom, a Ju acho que quer falar um pouco, né, Ju? Então, é basicamente isso mesmo, professora. A gente teve a ideia de, desde o começo, teria essa psicoeducação com os cuidadores, porque a gente acredita que, com o conhecimento sobre o transtorno, os sintomas, eles conseguiriam se colocar mais no lugar de quem eles estão cuidando, né? E também a gente colocou a questão da escuta, não a escuta qualificada, mas a escuta com respeito, empatia, porque no momento lá eles não têm nenhuma psicóloga, né? Mas a questão de escutar com respeito, não infantilizar o discurso deles, ou até mesmo excluir por não entender, né, o diálogo. Então, é esse acolhimento na escuta mesmo. O autocuidado a gente também ia fazer com eles, né, a prática com os pacientes, mas aí a gente adaptou para que os cuidadores consigam fazer com os pacientes. No caso, uma coisa simples, seja pentear o cabelo, seja escolher a roupa, arrumar uma gaveta, para que também eles consigam exercer a autonomia, né? Para não ficar aquela coisa de que é só o transtorno, não tem potencialidade, não tem habilidade, porque eles têm habilidade. Só que acaba que sempre fica o cuidador realizando todas as atividades e não dá espaço para que eles exerçam essa autonomia, por mais que seja uma simples ação ali. Que mais? Vai ser de forma online, né? A gente vai trazer também a questão da reforma psiquiátrica para, na verdade, a gente tem que elaborar melhor essa parte, mas para ter um feedback se eles acreditam que teve essa mudança realmente no contato, no acolhimento com os pacientes, ou se ainda continua sendo um lugar de exclusão, né? Onde os pacientes só ficam lá sem atividades nenhuma, olhando para os outros, sem ter essa convivência. O que mais? Então, lá na Baggio, né, onde as meninas, nós estamos fazendo o estágio, eu tive a oportunidade de fazer observação lá. Então, quando eu entrei com as meninas para fazer esse grupo, eu já tinha um pouco ideia do que elas precisavam, do que os pacientes precisavam, né? E essa questão de psicoeducação é muito importante, porque lá os cuidadores, eles são cuidadores normais, então eles tratam os esquizofrênicos como se fosse criança, ficam fazendo chantagem emocional. Tinha uma lá que para ela beber o remédio tinha que dar um cigarro para ela, e depois o cuidador não dava o cigarro para ela, eles tinham um limite. Então lá não tem nada para eles fazerem, não tem TV, a TV que tem lá é bem limitada, então eles só ficam fumando, não tem, ficam andando para lá, para o pátio e para cá, não tem nada, e não tem aquelas dinâmicas, sabe, aquelas brincadeiras, e até a nossa ideia seria aplicar um negócio de autoestima neles, né, trabalhar mais essa parte com eles, só que daí com a pandemia não tem como também, por causa da aglomeração, porque tem gente idosa lá, são vulneráveis. Então, daí o nosso grupo optou mesmo por fazer online, né, com a psicoeducação, que eu vejo que é uma questão muito importante, que às vezes eles lidam com os doentes como se fosse criança mesmo, e não é criança, né, é um ser com necessidades, com transtornos, e que precisa trabalhar essa parte, eles precisam saber realmente o que é esquizofrenia, né, levar um pouco essa parte do nosso conhecimento lá para melhorar a qualidade de atendimento que eles dão para esses doentes, né? É bem triste, na verdade. As roupas são descuidadas, a questão de higiene, né? A gente ia trabalhar com eles a questão da higiene pessoal, porque lá, que eu soube, né? O cuidador me falou mesmo que eles trabalhavam, que eles tomavam banho a cada 2 dias de paciente. Então, eles não abordavam muito essa questão da higiene, paciente com roupa suja, rasgado, que contribui muito com a baixa autoestima deles, né? Então, a gente ia trabalhar com essa questão também, a importância da higiene e tudo para eles, para melhorar a autoestima, para melhorar um pouco, né? Imagina, a pessoa fica lá suja, sem higiene, aí fica sem fazer nada, não tem uma TV, não tem um negócio para se distrair, só tem cigarro e um tédio. Então, é um lugar abaixo que precisa bastante de atenção, mas infelizmente a pandemia nos limita de poder fazer mais coisas por eles, e nesse momento a gente vai ter que fazer mais com os cuidadores, né, que é a dona da Baggio, que nós estamos tentando falar com ela, nós vamos fazer online, né, meninas?
Isso. Esses slides que estão aí, a gente vai fazer com uma voz no fundo, para ficar mais lúdico, né? Mais interessante, assim. Para não ficar muito uma coisa falada, só apresentação assim, né? E daí vai ter a cartilha que a gente vai mandar para eles, online mesmo também, né? Por e-mail, no WhatsApp. E esse daí vai ser um videozinho, só que não deu tempo de gravar ainda. Daí por isso que tá Cartilha lá nesse formato. da esquizofrenia mesmo, né? Isso. Da esquizofrenia, isso. Tá. Aí o segundo encontro, de repente, dá pra gente pedir o feedback e ver também a dificuldade que eles têm, né? Eles trazerem qual o lado deles, a versão deles. Os cuidadores, né? Dos cuidadores. Ok. Mas acho que 2 encontros é suficiente, não é, professora? Não sei. Vocês é que vão ter que sentir a demanda. Porque a princípio eram 4, seriam 4, né? Se fosse presencial. Mas aí não sei. A gente pensou Mas em aí 2. tem que ver a demanda deles, o tempo, o que vai acontecer, não é? E assim, ó, vocês terminaram a fala de vocês? Terminou. Qual é a fundamentação teórica? Vocês vão se basear em quem? Então, vocês estão falando de esquizofrenia com qual autor? Então, o mesmo caso do outro grupo. Nós colocamos vários autores, mas não pegamos um específico, sabe? Uhum. Eu acho que essa parte a gente precisa melhorar mesmo. Assim, pegar um em específico, né? Eu não sei se nesse caso a gente puxa para esquizofrenia ou a psicoeducação. Não, né? Esquizofrenia mesmo, né? Porque é da esquizofrenia que a gente está falando, né? Mas dentro da esquizofrenia existe o processo de autocuidado, né? Da questão psicossocial. Tá? Mas assim, ó, veja bem uma coisa, tá? O que eu penso em relação ao projeto de vocês? Vocês têm que deixar mais claro o que vocês vão trabalhar. Então, o que vocês realmente querem trabalhar? Vocês querem trabalhar juntamente com os cuidadores o que é esquizofrenia e como que eu vou lidar, né, no dia a dia com esse esquizofrênico. Daí é isso. Isso. Para que eles consigam ter mais respeito por esse transtorno. Porque o que a gente percebeu lá é que tem uma infantilização. Quando ocorre o discurso de um dos pacientes, tem risadinha, acha que, entende, não leva a sério, porque não entende, não sabe, não tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, esse seria o intuito, para melhorar esse convívio entre eles, para que eles tenham mais respeito com o paciente que tem o transtorno. Né? Vocês não podem dizer isso para eles, tá? Mas, sim, tem que ser de uma forma mais sutil, né? Claro. Então, vocês vão trabalhar o que é esquizofrenia e como que no dia a dia eu trabalho com ele, tá? Não sei se teria que entrar na reforma psiquiátrica, tá? Não sei, eu acho que vocês teriam que... Qual é o objetivo aqui? É que esses cuidadores tenham um processo mais de acolhimento, de apoio em relação à questão dos esquizofrênicos. É nesse sentido que vocês têm que focar o trabalho de vocês. Ok? Que é a psicoeducação, professor. Exatamente. Que é a psicoeducação, exatamente. Tá? Então, como que eu vou lidar com o esquizofrênico? Então, para isso, eles precisam... A gente pensou em, assim... a gente vai passar os slides e aprofundar mais na fala, quando a gente falar com... né, poder mostrar os slides, a gente vai falando.
mais sobre a esquizofrenia, sobre esse transtorno em si, né? E sobre as diferenças do delírio, como é que é? Alucinações, né? Que, para eles, assim, porque muitos não sabem nem, eles falam, não sei que doença que eles têm. Imagina, não sabe o que é esquizofrenia. Nesse sentido, como você disse, né, professora? Lógico que não vamos lá falar para eles, olha, para vocês saberem tratar melhor, óbvio que não. Mas de uma forma que eles vocês vão colocar assim, ó, que existem técnicas, né, de como que você trabalha, você tem que lidar com a questão da esquizofrenia. Uma outra coisa que eu vou falar, isso é para todo mundo. Quando você coloca algum conceito no slide, você tem que colocar embaixo a fonte da onde você tirou esse conceito, tá? Então, embaixo, assim, você coloca, tá? Ou a citação da onde você tirou, ou ao final você coloca as referências, tá? Porque nós não podemos nos apropriarmos de conceitos que não são nossos, tá? E outra questão, a linha da esquizofrenia tem que seguir um pouco da psicanálise. Então, a fundamentação teórica referente à esquizofrenia é Freud. É isso que a gente pensou, mais um viés psicanalítico. Não tem como você falar de esquizofrenia e não, independente da linha que você tá? Você tem que buscar e ter um pé lá na psicanálise para você trabalhar a questão da esquizofrenia, tá? Vocês têm que pensar isso, ok? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão do projeto de vocês? Alguém quer fazer algum comentário sobre o projeto das meninas? O que vocês acham? Tem mais algum projeto ainda para apresentar? Tem mais algum? Eram só 2 equipes? Parece que tinha mais. Não? Então, eu vou fazer algumas considerações sobre a supervisão de hoje, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o estágio, alguma questão ainda que ficou? Professora, está me ouvindo? Estou. Eu sei que a senhora já falou que vai dar uma aula para a gente só referente aos relatórios, né? Vou. De qualquer forma, nós temos um modelo de relatório, não sei se a senhora chegou a olhar. Tenho modelo. Aquele modelo. A gente pode usar aquele modelo para trabalhar por enquanto, ou a gente... Não, eu não vou mudar, eu vou trabalhar com o modelo que é instituído dentro da disciplina, tá? Mas o que eu vou explicar... Aquele que tem as perguntas, né? Tá? Que no estágio do semestre passado a gente trabalhou com o mais simples, que não tinha as perguntas. Isso, daí... na realidade, eu estou vendo com o professor Aisla qual é o modelo que nós vamos usar o final. Tá? Tá, então o modelo nesse primeiro momento, a gente pode preencher só para a gente guardar o que você já tem. Isso. Tá. Por enquanto, eu não vou receber nada ainda, tá? Porque eu vou ver com o professor Aisla como que nós vamos fazer o relatório final. Tá? Então, vocês vão continuar trabalhando da mesma maneira que vocês já trabalhavam. Vocês vão pegar aquele modelo lá de relatório que vocês têm e vão preenchendo as perguntas. Tá. Ok? Né? Okay. Mas, ao final, nós vamos fazer um relatório final. Tá bom, professora, obrigada.
Aham, imagina. É. Eu estou lendo o artigo. Lê o artigo, estuda o artigo e anota. Faz lá a tua síntese. Né? Já são 2 artigos. É. Eu assisti a supervisão hoje. Faz um relatório, tá? Eu acompanhei o projeto do pessoal. Faz relatório. Ok? Vai fazendo tudo, vai deixando tudo lá, para ao final nós fazermos, então, E o assim, relatório. professora, só para eu ficar a par e poder repassar para os colegas depois no grupo. A cada supervisão que a gente tiver, a gente vai fazer um relatório. Então, nós teremos uma aula, 1 hora de supervisão e 1 hora de produção e leitura. A cada supervisão que a gente tiver com a senhora. Já assim, né? Não, na aula passada, eu já dei 2 horas para Sim, vocês. sim, sim. Eu Uhum, coloquei aqui, 2 horas de é, supervisão e 1 hora de leitura por causa do artigo que a senhora passou. Mas assim, exatamente. sempre então, após a supervisão, se a senhora der um artigo para a gente trabalhar, ou se a gente fizer o relatório, a gente já pode também colocar 1 hora de produção e leitura. Cada encontro eu vou falar, Ah, tá bom. tá? Porque, Uhum. por exemplo, no sábado passado, né, no sábado era para ter 1 hora só de supervisão, nós tivemos 2. Sim, sim. Essa supervisão de hoje eu acabei marcando, porque muita gente veio falar que queria conversar comigo e tudo mais, fora do Aham. sábado, tá? Mas, assim, cada supervisão a gente determina a hora, Ótimo. tá? Tá Tá bom. ok? Né? Mas vocês já têm lá, né? Vocês já têm 1, 2, 3, 4 encontros de supervisão, né? 2 horas de produção, tá? Mais 3 horas de estágio institucional, Eu coloquei tá? lá no grupo, professora, naquele grupo que tem os representantes, e daí a senhora Deixa eu ver checa aqui. depois para ver se está de acordo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Tem uma supervisão que foi da Gisele. E ela deu um artigo para gente também para Aham, fazer o relatório. é. Aqui. Espera aí. Então, dia 22 foi 1 hora. Isso. Dia 6 foi 1 hora de revisão. Foi a primeira com a senhora, né? Foi no dia 6. Daí a senhora deu É. aquele artigo que a senhora mandou no grupo, né? Que era para a gente ler, que a gente discutiu na aula passada, lembra? É. Dia 13. Não, só porque a produção e leitura eu vou dar 2 horas, tá? Ali você colocou 1 hora, né? Foi. Eu coloquei 1 hora no dia 6, que a senhora tinha dado o artigo antes da Ah, gente assistir a primeira aula, a senhora deu o artigo. é. Lembra que a senhora deu um artigo e falou, na próxima aula, na primeira aula, eu quero que vocês tenham lido esse artigo. Uhum. Lembra? Aí por isso que eu coloquei 1 hora Ó, ali. então vocês somam lá, tá? Então vocês têm, somem as horas lá daí para a gente ver se eu estou entendendo. Vocês têm 1, 2, 3, 4 horas de supervisão já. 4, deixa eu ver, não, 5, porque eu contei sábado 2 horas, tá? Então vocês já têm 1, 2, 3, 4, 5. Vocês já têm 5 horas de supervisão já. 5 com a de hoje, a senhora está A falando? de hoje é 5. Tá, aham. Quem não veio na supervisão de hoje, assiste, e manda lá no meu e-mail, tá? Então, hoje já tem 5 horas de supervisão de estágio, Uhum. tá? Daí vocês têm 2 horas de artigo, que é o artigo da semana passada, mais 3 horas de produção. Tá, mas a gente tinha 1 hora de artigo com a professora Gisele também. Daí então vocês têm 4 horas de produção. Fora o artigo para sábado, tá?
Então, você já tem tudo isso de horas já. 3 horas de produção, professora. Uma da Gisele e 2 sua. Daí dá 3 horas de produção. Vocês têm 3 horas de produção, 3 horas de prática e 5 horas de supervisão. Vocês têm tudo isso. Ficou claro agora? Sim, sim. Claro. Né? Ó, 5 horas de supervisão. Supervisão. Anotem. Quando eu falo sobre a carga horária, cada um tem que anotar. Então, Não ali vamos, que eu coloquei ali está correto, né, professora? Então, só está faltando a hora de hoje, no caso. Ó, 5, cada aluno tem que controlar as suas horas, tá? Cada um tem que pegar seu lápisinho lá, quando eu falar das horas, vocês têm que anotar. Quem faltou hoje tem que assistir o vídeo, fazer um relatório do vídeo e me mandar lá no meu e-mail. Tá? Quem não veio hoje. Porque eu abri uma exceção. Tá? E daí o povo não vem, né? Olha, fogo na roupa também, né? Então, assim, ó, são 5 horas de supervisão. É que tem muito aluno que faz o estágio clínico hoje à noite, professora. Eu também descobri que tem aluno fazendo estágio às 9 horas da manhã e às 8 horas não está participando. Ó, então aqui, ó, 3 horas de produção científica e 3 horas de aulas práticas, você já tem. Ok? Aqui, ó. Ok. Então, professora. estágio institucional, 3 horas, fora as horas que vocês já fizeram aí, quem já está fazendo. Supervisão, tá? Então, aqui, ó, supervisão, você já tem 5 horas e produção de material científico, 3 horas. Ok? Pois não, Jonatas? Professora, eu só queria confirmar com você, então, para quando a pessoa falta, a política que você usa aqui é fazer um resumo do vídeo gravado e mandar no teu e-mail, isso? Exatamente. Eu não ia pedir isso, só que depois eu fui ligando os botõezinhos aqui. Tá, então, E os em todas as botõezinhos supervisões, é isso. vai ser assim, tá? Beleza. Só que, claro, o aluno vai ter que justificar para mim. Entendi. Eu não, porque veja bem uma coisa, Jonathan, o aluno não assiste, tá? Porque, né, veja bem, vamos jogar limpo aqui, o aluno não assiste, ele não justifica, ele não vai assistir, então ele vai ter que justificar para mim por que ele não está assistindo, tá? Assistir o vídeo que eu estou gravando e fazer um relatório do vídeo. E se eu pedir o artigo, ele também vai ter que fazer um resumo do artigo daquele sábado e me mandar. Tá? Porque o que eu percebi, eu deixei, porque o que eu estou percebendo, eu também estou sentindo, é claro que tem acadêmicos que são super responsáveis, mas eu descobri, pediram para eu trocar o horário de supervisão para as 8, tá? Aí, professora, a senhora me dá presença? Porque eu estava numa supervisão, só que a supervisão do estudante era às 9, tá? Mas eu vou passar isso por escrito, Jonathan, sobre a questão de quem não está participando da supervisão. Porque o que eu acho dessa supervisão? Ela está sendo excelente, porque nós estamos trocando experiência. Nós estamos fazendo uma troca de experiência. Hoje nós tivemos aqui a questão da esquizofrenia. Gente, trabalhar a questão da esquizofrenia é uma coisa muito séria. Nós temos que ter uma fundamentação dentro da psicanálise para você trabalhar a questão da esquizofrenia. Nós tivemos aqui a questão da pandemia. Então, isso é uma troca de experiência. Tá ok? Sim, com certeza. Pessoal, mas eu vou estruturar, tá? Eu vou estruturar bem certinho, eu vou delimitar, porque eu comecei a perceber, tá? E daí a pessoa não vem.
É que eu fiquei pensando assim, prof, como a regra é fazer um relatório por grupo a cada supervisão, então a pessoa que falta tem que fazer um relatório à parte daquele do grupo, isso? Exatamente. Beleza. Inclusive, um resumo dos artigos que eu estou pedindo, porque todo sábado eu vou pedir um artigo. Uhum. Beleza. Tá bom? Mas isso eu vou escrever certinho, tá? Eu vou mandar certinho, tá? Pois não, Elise? Professora, então as aulas continuam sendo no sábado, de 8 às 9, né? Exatamente. Então, porque normalmente nesse horário eu estou trabalhando, eu deixo meu celular ligado, mas às vezes eu não consigo prestar atenção muito bem, porque o chefe do lado já viu, né? E daí, na primeira aula, não sei o que aconteceu, meu celular não deu certo para ouvir. Eu tive que mandar aquela carta do RH para o e-mail. Eu recebi. Eu mandei para o e-mail da Gisele lá, né? Que foi a primeira aula. Uhum. Na segunda, eu consegui assistir o da senhora. Então, os demais, se eu não puder assistir, eu vou ter que fazer de novo essa carta também? Para justificar? Não, essa carta não, você já justificou, mas você vai ter que fazer o relatório individual. Então, não precisa da carta, porque o não, dela... A carta você já justificou. Tá certo. Você está trabalhando, é diferente. Uhum, tá bom. Tá? É diferente. É diferente, mas eu peguei os lances aí que eu fiquei bem chateada. Pessoal, mais alguma questão? Alguém tem alguma? Pois não. Oi, Daiana, fale. A gente pode apresentar hoje, por favor? Agora não dá mais. Vocês tinham se inscrito? Tinha, professora, só que é o seguinte, uma das meninas do meu grupo, choveu muito na fazenda e ela estava sem internet. E ela tentou esperar até agora ver se voltava. Porque ela só vai conseguir mandar por escrito, ela não vai conseguir falar. Tá. Então vamos lá, apresenta aí, Daiana. Vamos, eu aguento mais um pouco, eu estou desde as 4, vamos lá. Desculpa, professora. Então, assim, na verdade, o nosso grupo, a gente vai ter que mudar, no nosso trabalho vai ter que mudar muita coisa. Porque quando a gente fez Cataciane, a gente pensou em aplicar ele em um hospital. Só que devido tudo como piorou, então a gente vai ter que mudar a estratégia. Qual é o nome do seu projeto, Daiana? O impacto do estresse no ambiente de trabalho. Aham. Tá, pode falar. Eu, a Evelyn, a Alana e a Gabriele, tá? Uhum. Então, a gente tinha pensado em fazer isso com enfermeiras ou com alguém que desse certo, porque a Alana, ela trabalha no hospital. Então, a gente ia tentar entrar por ela para conseguir fazer esse trabalho com eles. Mas acabou que só agora a gente ficou sabendo que a Evelyn, ela trabalha num colégio e a gente vai ter que mudar todo o nosso trabalho para se adaptar para fazer com professores, tá? Uhum. Daí, no nosso trabalho, a gente colocou, primeiramente, um pouco de como que o estresse afeta o corpo humano, né? Que ele afeta o sistema muscular, sistema respiratório, sistema cardiovascular, e assim por diante. Daí, a gente colocou como o estresse afeta a empresa também. Porque assim, muitos funcionários, eles acabam faltando, acabam atrasando a queda de produtividade, eles têm ausência, mesmo estando presente naquele horário de trabalho, ele não consegue fazer todas as funções corretas. Então, isso afeta todo o processo da empresa também. Daí agora as meninas vão falar um pouco mais, tá? Tá, e daí eu já sugeri lá a Marilda Lips, tá? Eu tenho que pesquisar a Marilda Lips. Acho que agora pode continuar. Cadê a Gabi? Oi, eu tô aqui. Então, a gente pensou em fazer de pegar mais ou menos 10% dos funcionários da escola por vez. Daria mais ou menos 5 ou 6 grupos com uma duração de 45 minutos. A gente decidiu fazer em home office, que é a forma que eles estão trabalhando lá na escola que a Evelyn trabalha. E a gente pensou em fazer vários procedimentos, como uma mesa redonda com os funcionários, dinâmica de grupo de uma forma mais lúdica, utilizando alguns jogos de tabuleiro,
questionários para autoconhecimento e a gente pensou na técnica de mindfulness também. Só que a gente não se baseou muito em questão de autor e qual tipo que a gente vai fazer. Pois é, meus amores, tem que pensar nisso, né? Nós temos que colocar uma coisinha na nossa cabecinha. Antes de eu montar um projeto, antes de eu montar uma proposta, eu tenho que estudar, tá? Então, verifiquem isso exatamente, tá? Os autores, qual é a fundamentação teórica, tudo certinho. Quem mais? Tem mais alguém que quer falar? Gabriela e Dayana? Eu vou ler o comentário que a Evelyn fez ali no chat. Uhum. Ela colocou assim, que a escola, ela consegue trabalhar, ela faz estágio no Colégio Adventista ali do Bom Retiro, e ela apresentou o trabalho para a coordenadora dela, que gostou bastante, e que a gente está passando, eles estão passando por uma adaptação bem grande por causa da pandemia, e ela já viu, peraí que tem bastante gente saindo e eu não estou conseguindo terminar de ler. Uhum. Vários estão passando por estresse e não está tendo suporte para saber como amenizar esse acúmulo do estresse entre os funcionários. Uhum. Ok. Mais alguma questão, Gabriele? Professora, acho que era mais ou menos isso, porque como a gente não sabia aonde iria aplicar, a Tassiane falou para a gente deixar essas partes mais vagas, porque na hora que fosse para ser aplicado, que a gente teria que fazer as mudanças necessárias, sabe? Uhum. Então, se vocês vão aplicar na escola, vocês vão ter que mudar daí o foco dele, né, para a escola. Sim, tá? daí a gente vai mudar, vai reestruturar todo ele. Uhum. Comentar um pouco sobre os espaços escolares, sobre a questão da vida da escola, como é que a escola se organiza e tudo mais. Tá bom? Uhum. Obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguma questão sobre o estágio, alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta, Pro. Por exemplo, Pois assim, não. agora a gente vai arrumar o nosso trabalho, fazer a fundamentação certinha, tudo. E daí, como que vai ter uma outra apresentação para a gente mostrar para você e você dar o ok para aplicar? Como é que vai ser? Depois que a gente estiver arrumado. Daí vocês podem, numa das supervisões, quando vocês tiverem ele pronto, daí vocês mostram para mim. Daí a gente fica no final da supervisão e eu converso com vocês. Daí. Ah, sim. Entendi, obrigada. Uhum. Pois não, quem mais? Sou eu. Quando você diz assim, fundamentação teórica, digamos, como você falou, não tem como falar de esquizofrenia sem falar de Freud. É justamente isso, dizer qual o conceito que Freud fazia da esquizofrenia, esse tipo de coisa que você quer que coloque no trabalho. Isso. E outra coisa, que o estudante de psicologia, ele precisa incorporar. Eu venho insistindo isso desde a primeira supervisão. Nós temos que cuidar, tá, como é que eu vou explicar para ti? Por exemplo, eu nunca trabalhei com autista. Então, eu vou lá fazer um trabalho numa instituição de autista. Eu tenho que estudar antes sobre o autista. É isso que eu quero que entre na cabecinha de vocês. Eu vou lá, né, na instituição de usuário e tal. Mas eu não estudei sobre esse assunto. Então, às vezes, a questão do estágio institucional, ele fica vago, ele fica oco, porque eu não tenho uma fundamentação teórica. É igual, eu vou fazer uma pesquisa sobre o estresse e a pandemia. Antes de eu criar a pesquisa, antes de eu aplicar essa pesquisa, eu tenho que estudar sobre estresse e sobre pandemia. Depois eu vou fazer a pesquisa. Senão eu caio aonde? No vazio, no oco.
porque eu estou tratando de um assunto que eu não sei, né? Outro dia eu brinquei com um amigo, que ele foi fazer pós-graduação em educação especial e inclusiva. E ele fez EAD. Ele nunca viu, ele nunca trabalhou com uma criança, ou com um estudante, ou com uma pessoa com deficiência. Cai no vazio também. Então, nós temos que relacionar a prática com a teoria. Oi, então, Di. Oi. Mas nós estamos estudando essas coisas faz 4 anos. Vazio de tudo a gente não tá. Pelo menos um pouco a gente já passou nas matérias. Não, eu não estou dizendo que... Não, eu não estou dizendo que vocês estão vazios, não é isso. Por favor. Não, não é isso. Que nós temos que tomar esse cuidado. Não sei se você está me entendendo. Não tô, quem sou eu para dizer que vocês estão vazios? Não, não é isso. Tá? Porque veja bem uma coisa. Por exemplo, a disciplina de psicologia escolar, tem muita gente que não se interessa. Quando você chega lá no segundo, no terceiro período, você já começa a focar mais a tua leitura naquilo que te interessa. Aí, de repente, por causa da pandemia, da situação que nós estamos passando, você teve que se adaptar a assuntos que você não se aprofundou muito, porque não era de teu interesse. Entendeu? É nesse que eu estou colocando. Entendi. É nesse, eu não estou dizendo que vocês estão vazios. Por exemplo, tem acadêmicos que lá no segundo ano vai para a psicanálise, a Laura, já vai para a psicanálise, ele vai, lógico, ele vai lá estudar as outras áreas e tal, mas o tempo dele, de interesse dele, ele vai estudar psicanálise, ele não vai gastar energia para outras coisas. Aí, de repente, ele vai se esbarrar com coisas. Eu, por exemplo, quando eu fiz psicologia, eu nunca tive interesse de trabalhar com pessoas que usavam usuários de droga. E eu tive que trabalhar na prefeitura 2 anos. Eu sofri. Eu sofri, porque não foi fácil para mim, porque era uma área que eu não queria. Ok, Laura, pois não? É a Laura? É, isso. Vamos lá, Laura, fale aí. Então, eu havia mandado um e-mail para a senhora falando sobre a questão do nosso campo de estágio, que você tinha comentado na primeira aula que daria para entrar em contato com a ADRA. O nosso projeto é com foco em dependentes químicos. Eu consegui entrar em contato e eles aceitaram. Porém, e daí eles pediram também para fazer uma reunião com eles, para a gente conseguir alinhar tudo certinho como que a gente vai fazer. Só que assim, o nosso projeto não tem como aplicar online. Então, a gente vai ter que reformular ele praticamente inteiro, porque a gente planejava fazer dinâmicas com os dependentes. Só que como lá tem bastante voluntários, a gente estava pensando em fazer uma intervenção junto com os voluntários, para terem uma base maior sobre as teorias, sobre tratamento, recaída, a dificuldade também com o manejo para lidar com os dependentes. E daí eu queria saber como que a gente faz. O nosso projeto, a gente vai ter que mudar ele inteiro. Então, mesmo a gente mudando, a gente vai ter que apresentar do jeito que ele está agora, ou a gente muda e apresenta? Não, vocês já podem mudar ele, e daí, porque vocês vão apresentar quando? Vocês já marcaram o dia? É sábado. Daí vocês já podem... O que vocês conseguirem mudar, vocês já colocam sábado, já. Uhum. Mas que bom que vocês já conseguiram. Isso aqui foram vocês que escreveram, né? Não. Não? E daí, ele tinha perguntado também que, como é com os voluntários, ele queria saber se teria como disponibilizar um certificado para eles. Tem, depois isso eu vejo com vocês. Daí. Porque como a gente vai trabalhar mais a teoria, daí ele queria saber sobre essa questão.
E daí vai ser semana que vem já essa reunião, por isso que daí eu já queria deixar resolvidinho já com a senhora. Pode ser? Não, depois o certificado eu vejo daí, tá bom? Beleza. E eu tinha mais uma dúvida, só que é uma dúvida particular minha. Daí você deixa para o final, quando eu encerrar a gravação, daí eu falo com você, tá bom? Beleza. Tá? Bom, deixa eu só fechar aqui. A minha internet, a escola, sobre a questão do colégio adventista. Tá, essas questões aqui eu vou ficar agora ao final, aqui daí eu vou encerrar a gravação e fico ao final aqui para resolver. Pessoal, mais alguma questão? Tá tudo certo? Prof, eu sei que eu vou voltar nisso mais uma vez, mas assim, a gente estava numa discussão, né, pelo menos eu e meu grupo, sobre, a princípio, o documento que a gente precisa fazer semanalmente, não sobre o relatório final, mas sobre o relatório a princípio, individual. Que daí eu fiquei meio confusa também quando a senhora me respondeu no sábado, que ia fazer uma aula explicando só como fazer o relatório. Isso aí. Eu perguntei, Joyce. Você não estava, não. A gente já perguntou sobre o relatório, você não estava curtindo. Depois eu passo lá no grupo. Ah, beleza. Tá bom? Ok, pessoal. Então eu vou interromper aqui só um pouquinho. Eu vou encerrar, tá?